Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Mais um momento, reflexão da palavra de Deus. E hoje em Mateus, no capítulo 8, versículo de número 23, aonde o título diz: Jesus acalma uma tempestade. Quero compartilhar algumas lições com os irmãos, que nós vamos tirar desse texto, dessa passagem, desse momento aqui de reflexão, muito importante na nossa vida, Tiraremos ensinos preciosos daqui, O versículo 23. Então, entrando ele no barco com seus discípulos, o seguia, Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. Eis que sobreveio do mar uma grande tempestade, de sorte que o barco já era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormiu. Para que possamos entender, Jesus ele queria passar para o outro lado da margem, porque ele colocou no coração: vamos para o outro lado, pregar a palavra, anunciar o evangelho. E certamente do outro lado havia um homem endemoniado, os gadarenos, um homem que estava endemoniado, preso nas mãos do diabo, acorrentado. Deus, e Jesus iria libertar. E Jesus tinha esse propósito, de passar para o outro lado, para pegar a palavra do Pai, pregar a palavra de Deus, para passar para o outro lado. E os discípulos o seguiam. De repente sobreveio uma grande tempestade, E aquela tempestade sobreveio sobre a vida dos discípulos, sobre a vida do Senhor Jesus. Mas o interessante é notar que o Senhor Jesus ele estava dormindo no barco, O interessante é notar que, como uma pessoa, ela consegue dormir quando tudo aparenta dar errado, quando o barco está ali, porque aqui nós vemos que havia uma grande tempestade, os discípulos estavam ali, o barco quase afundando, o barco estava quase afundando, o barco estava quase naufragando, enchendo de água, uma grande tempestade, mas o Senhor Jesus estava dormindo. Olha só, que lição maravilhosa que podemos aprender com o Mestre, Ele estava dormindo, mas porém estava observando tudo que estava acontecendo, Porque o Senhor Jesus, dentro dele, ele não deixou nada parar ele. Ele tinha um propósito de atravessar para o outro lado, ele ia atravessar. Não seria uma tempestade que o impedir, por isso que ele se demonstra tranquilo. Enquanto os discípulos estavam apavorados, desesperados de um lado para o outro, pensando que iriam morrer, Jesus estava dormindo no barco. Como alguém consegue dormir embora uma grande tempestade, É porque o Senhor Jesus, dentro dele, ele tinha aquilo que aquele momento não ia parar ele. Aquela tempestade não ia parar, impedir que ele chegasse do outro lado. Porém, a tempestade vem para nos impedir, A tempestade, muitas das vezes, um problema financeiro, um problema de saúde, muitas das vezes uma situação que passamos no trabalho, na família. Então, muitas das vezes quer nos impedir de alcançar a resposta, o milagre, a bênção de Deus. Muitas das vezes vem nos impedir para que a gente pare, para que a gente desista. Só que aquela tempestade não parou o Senhor Jesus. Mesmo diante daquela tempestade, o Senhor Jesus estava dormindo, descansando em paz, porque ele sabia que Deus estava cuidando de tudo, que não era uma tempestade que iria pará-los, queria impedir deles chegarem do outro lado. Então é isso que nós temos que crer, é nisso que nós temos que confiar. Quando você sabe que o Mestre está no controle, você descansa. Quando você sabe que o Senhor Jesus está no controle daquela situação, você descansa. Você não fica apavorado, você não fica desesperado. Você sabe que aquela luta, que aquele problema, que aquela situação não vai te parar, porque você sabe que Deus está com você e Ele vai te dar vitória no nome do Senhor Jesus. Aí continuando mais, no versículo 25, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando ao Senhor: salva-nos, perecemos. Em outras palavras: mestre, nós estamos morrendo, o Senhor não se importa com isso? Nós estamos morrendo, nós estamos perecendo. Eles vieram falar para o Senhor Jesus. E perguntou então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Jesus falou da fé deles.
homens de pequena fé, porque eles estavam com pouca fé. Eles poderiam ter repreendido aquela tempestade e o mar ter se acalmado, mas eles não fizeram, eles ficaram com medo, eles ficaram apavorados, eles ficaram desesperados. Eles poderiam ter agido, porque o que o Senhor Jesus esperava deles é que eles agissem a fé deles, que eles repreendessem o vento no nome de Jesus, e certamente o vento acalmaria, mas eles se deixaram ser dominados pelo medo, pelaquela tempestade. Então o Senhor Jesus diz: porque sois tímidos, homens de pequena fé. Não se abata diante dessa tempestade. Não fique intimidado diante dessa tempestade. Não fique intimidado diante dessa luta. Clame ao nome de Jesus que Ele vai te ajudar. Não se intimide, a luta veio, a tempestade veio, ela quer te parar, mas não fique intimidado com isso. Não fique intimidado, mas clame ao Senhor Jesus, clame ao nome dEle, peça: Jesus me socorre, Jesus me tira dessa situação. Não fique tímido, mas clame a Ele, se curve diante dEle, se humilhe a Ele, se ajoelhe a Ele, clame a misericórdia dEle, porque certamente Ele vai te ajudar. E os discípulos ali estavam tímidos naquele momento, né? Eles se deixaram ser dominados pelo medo, pelas incertezas. Não deixe o medo dominar o teu coração, não deixe as incertezas dominar o teu coração, mas creia que Deus está no teu barco, creia que Ele está no controle de tudo, e o teu barco não vai naufragar, no nome de Jesus. Aí diz, continuando mais: levantando-se, repreendeu o vento, e o mar fez grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até o mar, até os ventos e o mar obedecem? Que o Senhor, outra coisa que podemos aprender com esse texto, com essa meditação, que o Senhor Jesus, Ele repreendeu, Ele usou a autoridade que Ele tinha. Nós também temos que usar a autoridade que Ele nos deu através do nome do Senhor Jesus. Nós temos essa autoridade. Não se cale, não tenha medo, mas abra a sua boca e profetize. Abra a sua boca que você vai sair dessa tempestade. Repreenda esse problema, repreenda esse levante do diabo contra a tua vida. Use a tua autoridade, repreenda, faça como Jesus. Jesus, Ele repreendeu o vento, Ele ordenou que o vento se acalmasse, e houve grande calmaria, e o mar se acalmou, o mar ficou tranquilo. E assim temos que ser nós, diante dessa tempestade, diante dessa luta, diante desse problema. Repreenda esse problema, repreenda esse levante do diabo contra a tua vida, repreenda, usa a tua autoridade, usa a tua fé, porque certamente Deus vai fazer essa tempestade cessar da tua vida em nome de Jesus. Não aceite a tempestade, mas creia que o Mestre, Ele está no teu barco. Confie nisso, confie nele. Certamente Ele vai tirar você dessa tempestade. Confie, clame a Ele, peça a Ele, repreenda, e certamente você vai sair dessa tempestade em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, esse foi mais uma reflexão da palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um poderosamente, tá bom? Fique todos na paz do Senhor Jesus.